Eu vou ler o profeta Sofonias, capítulo 3, e depois fazer algumas ligações com o profeta Isaías, e que hoje nós já podemos confiar nelas, e ela traz paz, descanso ao nosso coração daqueles que estão confiando no Senhor. Eu vou começar a leitura, acompanhe. Ai da cidade opressora, da rebelde manchada. Não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em nome do Senhor. O versículo 2, que diz, não atende a ninguém, a cidade opressora, né? A rebelde, a manchada. A gente já sabe que Israel estava sendo rebelde, e hoje os que não aceitam a verdade, não buscam a Deus, também estão sendo considerados rebeldes enquanto não se convertem. Eles não aceitam a disciplina de Deus, então quem não aceita a disciplina não é filho, é bastardo. Como a gente leu também em Hebreus, que todos são participantes dessa correção de Deus, dessa disciplina. Quem aceita a disciplina é filho, quem não aceita é bastardo. O 5 agora. O Senhor é justo no meio dela e não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. E aqui diz, ele traz o seu juízo à luz. Então, o juízo de Deus está se manifestando, né? Como também em Romanos 1 fala, que dos céus manifesta a ira de Deus. Mas o iníquo não conhece a vergonha, né? Não se arrepende. Então, a gente vai ler um versículo rapidinho aqui em Isaías, o capítulo 26, o versículo 8 aqui. Também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Ainda que esse juízo de Deus, assim, traz sofrimento, né, para toda a terra, dores, como dores de parto, até a própria natureza geme, porque está tudo sujeito a este castigo, né, por causa da corrupção do que entrou no mundo e no homem. Então, aqui a esperança de Isaías, né, é que mesmo nesse caminho dos juízos de Deus, né, nós esperamos o Senhor. O nome, a confiança no nome dele e as promessas dele, né, essa memória de tudo que o Senhor Deus fez, faz e fará, é o que alegra a nossa alma, né? Então, como o Senhor amanhã após manhã está anunciando a tua palavra, está acontecendo os seus juízos. Ele diz aqui no versículo 6, por exemplo, exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, é como se já fosse a queda da Babilônia. E o que o Senhor pensava nele? Eu dizia no 7, certamente me temerás e aceitarás a disciplina. Tudo isso era para que aceitasse a correção, convertesse os seus maus caminhos. Então darei lábios puros aos povos, isso aqui já é até depois que ele devorar todas as cidades, que ele está juntando as nações, né, para derramar a ira dele sobre todos. E depois disso ele vai dar lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. É realmente total, né? Aos povos, todos mesmo que restarem vão invocar o nome do Senhor e servir de comum acordo. Então todos os povos vão estar servindo ao Senhor. Hoje todos os povos ainda não estão servindo ao Senhor. Alguns desses povos ainda trarão sacrifícios, isso após a destruição. Então indica que no reino do Cristo haverá povos que trarão sacrifícios e no meio desses povos um outro povo modesto. Mas eu deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor. E no meio desse povo aí que se converteu aqui, que se tornarão os adoradores e trarão sacrifício, no meio deles vai ter um povo ali, modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Esses já são os que estão convertidos, né? Esperando no Senhor. Eles estão no meio deles também, mas esses aqui serão arrebatados. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então aqui fala, né, que no reino de Deus não entra mentiroso, né, língua enganosa. Língua enganosa, vê que é diferente de mentira, né? Considera que língua enganosa, você pode entender um engano religioso, né? E aqui nesse versículo 16, naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxe os teus braços, do capítulo 35 de Isaías, para fortalecer as mãos fracas e firmar os joelhos trementes. E lá em Hebreus, no capítulo 12, diz para nós olharmos para o Senhor Jesus, o sofrimento dele que suportou aquelas aflições pela alegria que estava proposta, para que nós não venhamos desfalecer, e firmar as mãos, né, e os joelhos trementes, considerando a Jesus, né, que sofreu tudo aquilo. Então isso vai trazer força para nossas mãos, para nossos joelhos, continuarmos orando, confiando no Senhor. E aqui ele diz assim, naquele dia, para apontar para o tempo das aflições, no tempo da grande tribulação, no tempo do fim, que é quando Jesus volta. Mas antes virão muitos sofrimentos. Mas aqui diz, não temas, né? Para isso que estão em Jesus, né? Ó Sião, não se afrouxe os teus braços, porque aqui diz que ele está no meio de ti, poderoso para salvar-te.
e os que estão entristecidos por se acharem. Aqui mostrando mais que é para esse fim também. Claro que serve para nós hoje, para todos aqueles que estão no Senhor, né? Que se sentem abatidos de alguma maneira hoje já, sofrendo alguma coisa com certeza, por querer ser fiel ao Senhor Jesus, já está sofrendo. Mas aqui também contém uma profecia lá para o fim, naquele dia, no caso. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes. Não tem alegria, né? Os quais eu os congregarei, estes que são de ti, sobre os quais pesam o opróbrio. Então, eles estão sofrendo, né, o opróbrio, essa opressão do inimigo, essa perseguição do anticristo, esses sinais da vinda de Deus, né, acontecendo aí desastres, catástrofes e as cidades sendo destruídas. E esses que estão entristecidos, esse entristecimento também vem pela correção do Senhor. Vem pela disciplina daqueles que estão aceitando para se arrependerem dos seus pecados, sentindo, chorando, como lá no livro de Tiago, né? Chorai, pecadores, se arrepender de seus pecados. Então essa tristeza também é segundo Deus que opera para a salvação. Eles vão se alegrar depois. E assim como aqui diz, não temos ó Sião, não se afrouxe os seus braços, em Hebreus diz também para tornarmos a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. O que manqueja também é o que cocheia, que Jesus vem salvar também, que estarão neste caminho de entristecimento, mas é porque estão sendo corrigidos, eles estão sendo exercitados pela correção, que no primeiro momento não parece alegria, mas depois sim. Aqui diz, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, né? Como também diz lá em outras passagens, né? Que virá tribulação sobre os que nos atribulam, né? E para os que são atribulados, né? Alívio. Aqui, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos daquela terra que estava sendo destruída, das cidades que estavam sendo assoladas, que foram expulsos ali também da terra física de Israel, mas também foram expulsos do seu lugar, né? Eles tiveram que fugir. Veja que eles não se renderam, então, à marca da besta, né? Farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Então, eles sofreram. Aqui fala também que Jesus sofreu essa vergonha, essa ignomínia na terra que espiritualmente é Sodoma e Gomorra, né? Então, hoje Sodoma e Gomorra espiritual, né? É a terra inteira, todas essas cidades. Não só era Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Então, Deus tem essa promessa de salvar, né? De recolher todas essas pessoas e as testemunhas que vão sofrerem essa morte, essa vergonha, como Jesus sofreu. E naquele tempo, né? E isso é tudo por amor do nome do Senhor, né? E vos recolherei. Aqui já é o arrebatamento. Certamente. Então, assim, esses que vão sofrer essa morte, esses mártires, é mais lá aqueles últimos, né? Aqueles últimos que terão que se deslocar para um caminho no deserto que o Senhor vai preparar para guardá-los, e outra parte estará morrendo como as testemunhas na grande cidade chamada Sodoma e Gomorra, também como Jesus, né? Foi morto, e os apóstolos também, mas na grande tribulação se repetirá. Ou seja, tem um caminho, né? Tem que voltar para algum lugar. No caso, vai voltar aqui para Sião, que é a mãe espiritual dos que creem em Jesus. Esse recolher é o arrebatamento, né? Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos do Senhor. Também Isaías diz que eles vão ver distintamente o retorno do Senhor. Por que distintamente? É diferente daqueles que vão estar em desobediência. Eles vão ver também, mas vão ver diferente. Aí a gente vai ver, quem estiver lá naquele tempo, vai mudar a vossa sorte. Então, diante do vosso olhos, é algo literal que vai acontecer. Hoje acontece, sim, o Senhor mudar nossa sorte, né? Nos transporta das trevas para a luz, nos tira do cativeiro da morte, do pecado, para o reino do Filho de Deus. Nós temos a nossa sorte mudada todo o tempo. Essa promessa se cumpre em Jesus e na vida de todo aquele que nele crê. Mas aqui se trata também de uma profecia, e se referindo ao dia do Senhor. Então também isso ilumina, dá-nos entendimento do que vai acontecer na grande tribulação. O povo de Deus vai estar se unindo, voltando para lá, para aquela terra, Sião, de onde Jesus vai estar vindo, e de lá o Senhor vai arrebatar eles. Porque
Eles estavam espalhados, eles estavam dispersos, todos nós, né, gentios, judeus aí dispersos, vão crendo em Jesus, vão se tornando um corpo com ele, mas lá no tempo do fim, esse corpo de Cristo vai estar aí, testemunhando e morrendo, como diz aqui, os que sofreram ignomínia, né? E o Senhor salvará, né? Eles morreram, mas vão ser ressuscitados. E os que foram também dispersos, expulsos, eles vão estar voltando, caminhando para este caminho que o profeta Isaías falou, lá no capítulo 35, para que esse estandarte para as nações, né? Vos farei um louvor e um nome, né? Entre todos os povos da terra. Então, esse aqui é diferenciado, esse povo aqui, entre todos os povos da terra. São promessas para o tempo do fim. Por exemplo, o 2. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes. Isso aqui está em toda a terra, está espalhado em toda a terra, né? O resto de Baal, né? Os ídolos. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu, né, idolatrando sol, lua, estrelas, e os que adoram ao Senhor e juram por ele, e também juram por mil, como esse aí que serve a dois senhores, ou não discernem, né, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor e os espíritos dos demônios, não discernem, são as doutrinas dos demônios, né, que já no Novo Testamento, Judas vem nos alertar, todos os apóstolos e o próprio Senhor Jesus, que haveria falsos profetas no nosso meio. Então Deus vem contra tudo isso, né, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Então, olha quanta pessoa aí. Eu vou ler aqui uma passagem que vai nos lembrar agora da parábola que Jesus contou. Cala-te diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Muitos foram chamados, poucos escolhidos lá naquela festa, porque alguns estavam com roupas de festa, outros não. Isaías fala também, né? Sacrifício aí dessa matança que vai ter. Como diz aqui, Deus vem contra toda a terra, todos os homens, né? No dia do sacrifício do Senhor, eles castigaram os oficiais, os filhos do rei e todos os que tragam vestiduras estrangeiras. Então aqui, esses vestiduras estrangeiras, né? Esses são os filhos do rei, o anticristo. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Ainda que o Senhor está falando aqui no capítulo 1, né, que vai destruir toda a terra, todos os moradores, esse povo aqui, que busca o Senhor, a justiça, a mansidão, achei, né, o versículo 3 do capítulo 2. Os mansos da terra, né, buscar o Senhor, porque porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Então esse povo aqui não vai morrer, não vai se perder, ainda que morra, Jesus vai ressuscitar, certo? Então essa promessa. E o que o Senhor vem fazendo? Ele vem aniquilar os pecadores, né, aniquilar todos os deuses da terra. E aqui ele fala no versículo 11, todas as ilhas das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Isso aqui são o quê? Se ele já destruiu toda a terra, como que isso seria possível? Porque vai restar alguns lugares, né, na terra, ainda que a terra vai estar assolada em muitos lugares, destruição total. Alguns lugares vão ser restaurados pelo Senhor, restaurados por esse mesmo povo aqui que vai restar, que cada um do seu lugar o adorarão, tá vendo? E tem os que são recolhidos pelo Senhor, né, que será um nome e louvor para todos os povos. Esses são os que são arrebatados, né, o versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. E será um nome e um louvor entre todos os povos, no versículo 20. Muitas das vezes já estamos sofrendo isso aqui, entristecidos. Aqui no versículo 18, né? Já estamos sendo dispersos, já estamos saindo da igreja corrupta, por exemplo. Muitos já estão vendo aí essa apostasia, que é também um sinal da vinda do Senhor. Então tem a apostasia que o Senhor está denunciando aqui também, em Isaías, né? Os bêbados de Efraim, né? Que erram na visão, tropeçam no juízo. Eles acham que nada de ruim vai acontecer, estão tropeçando no juízo, né? Não estão entendendo a ira de Deus. Não é bênçãos e prosperidade nessa terra e nenhum mal vai te suceder. Quem quer servir a Cristo estão sendo tribulados, estão nos entristecendo, né? De algum modo. Ainda que o louvor, a alegria do Senhor está no nosso interior, tem essa tristeza por nos vermos afastados, né? Da presença do Senhor, dessa volta dele que nós aguardamos. Das festas solenes, né?
que o Senhor vai vir cumprir todas elas que no Antigo Testamento foram símbolo para as realidades que ainda virão, né? A Páscoa já aconteceu, foi Jesus, e vem as outras festas ainda que vão se cumprindo lá na boda do Cordeiro. E Ele vai nos congregar, Ele vai nos arrebatar para vivermos isso. Então, hoje, ainda que nós estamos sofrendo, entristecidos por algum momento, né? E essa tristeza, segundo Deus, muitas vezes para a gente se arrepender do nosso pecado, essa correção, essa disciplina é para a salvação, para anunciar no tempo certo, como as testemunhas de Cristo, porque os sinais dele estão acontecendo e muitos dos sinais são também vindos aí as próprias testemunhas, né? Que vão fazer sinais também. Lá no finalzinho, né? Vão dar ordem para não chover. E serão aí as trombetas de Deus naquele tempo. Então, o puro não se mistura com o impuro. Os que buscam a Cristo têm que continuar se santificando. Counselor, comforter, keeper, spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have. Para que a gente venha se lembrar das palavras, das promessas de Deus, atentar para o Senhor Jesus e os sofrimentos dele, entendermos o nosso propósito é seguir este caminho, o caminho que é Jesus, sabendo que lá no fim Ele vai nos conduzir para que nós, desde agora, saibamos todo esse percorrer do tempo determinado por Deus. Cada propósito tem um tempo, então, naquele final, nós, se andarmos com o azeite, com a palavra discernimento espiritual, o discernimento entre o bem e o mal, dos espíritos, vamos estar enriquecidos com esta palavra, conhecendo este alimento sólido na prática. E isto tudo vai nos dar discernimento para vermos os sinais corretamente, porque a apostasia, os espíritos enganadores já estão no nosso meio desde os tempos dos apóstolos. E o sistema que persegue, que matou a Cristo, a Sodoma e Gomorra, mataram os apóstolos, hoje não estão matando todos os cristãos, mas quando começar o tempo que o anticristo vai se manifestar, para quando começar então essas trombetas, porque o falso ensino já está aí enganando as pessoas, para que elas, quando chegar essas trombetas, algumas não vão saber o que fazer, como as virgens nécias, mas as virgens sábias vão saber o que fazer, porque elas vão estar sim nesta grande tribulação, porque é só na 7ª trombeta que Jesus volta. Então, antes da 7ª trombeta, tem outras trombetas que são as vozes dos anjos, que estão profetizando, falando a palavra de Deus como fogo, como juízo, que sai da boca delas, das testemunhas. Mas são 2 povos que fazem parte de um só corpo. O mundo irá sofrer com os toques das trombetas, mas não será totalmente destruído a terra. Ela vai continuar com os povos que vão adorar a Deus e com os remidos para sempre. As 7 igrejas são corrigidas no Apocalipse e elas são os 7 castiçais de ouro na mão do Senhor, que podem perder o seu lugar se não se arrependerem, como diz o Senhor em Apocalipse. São as doutrinas dos demônios, da Jezabel, dos Nicolaitas. Tudo isso está no nosso meio hoje e temos que ter discernimento, a capacidade para discernir, sim, porque entendem de várias formas e é questão de interpretação. Não, quem interpreta é o próprio Espírito, as próprias profecias se explicam. E seguindo as palavras de Jesus, nos arrepender, não dizer como a voz da grande Babilônia que dizia que reinava, que não era viúva, não ia sofrer.
A grande Babilônia está dentro das igrejas e de todas as religiões no mundo. É através da Bíblia, com o Espírito Santo, crendo pela fé em Jesus, que vamos conseguir discernir o tempo, o modo, sermos capacitados pelo Espírito, orando em todo o tempo, porque sem Ele nada podemos fazer. Um falso profeta parece cordeiro, fala como dragão. Apenas 2 igrejas no Apocalipse estavam sendo fiéis e representa essas 2 igrejas, 2 testemunhas, as 2 oliveiras que derramam azeite de ouro que estão diante do Senhor. E essas testemunhas sabem discernir a grande Babilônia, as doutrinas dos demônios, a voz do falso profeta que fala como dragão, mas parece cordeiro, e que é a besta que sobe da terra. E esse falso profeta vai fazer todos adorarem a imagem do anticristo. Mas eu e você, as testemunhas de Cristo, não podemos concordar nem participar da grande Babilônia, ainda que ela está dentro das igrejas, como Jesus falava, ainda assim tinha alguns que eram fiéis a ele, dignos de andar de vestiduras brancas, mas que aquelas outras ali, que estavam aceitando essas doutrinas e estavam ali com a Jezabel e tudo mais, eles não eram dignos, eles tinham que se arrepender. Esses são aqueles que usam as vestes do rei do mundo, o rei anticristo. Mas o povo de Deus tem o espírito de profecia, que é o testemunho de Cristo.